Estamos na aldeia Cuicuro, no Alto Xingu, bem no coração do Brasil. Muito antigamente, como dizem os índios, os Cuicuro viviam fora do parque indígena do Xingu, mas em suas vizinhanças. Quando os brancos começaram a chegar àquela área em busca de novas terras, os irmãos Orlando e Cláudio Vilas Boas aconselharam os Cuicuro a vir para dentro do parque, para não serem mortos nos conflitos. Hoje, eles vivem numa aldeia de 19 casas. São mais de 200 pessoas perto do rio Culuene. Cuicuro quer dizer peixinho bicudo. Sempre que há um acontecimento importante na aldeia, os homens tocam essas flautas, que eles chamam de tana. Hoje, estão tocando porque logo vai haver na aldeia um Quarupi, a maior festa do Alto Xingu, em homenagem aos mortos ilustres. Enquanto a festa é preparada, os homens tocam suas flautas todos os dias. E quando começam, de manhã bem cedinho, têm de tocar até o fim do dia, pouco antes do pôr do sol. Quem são os Cuicuro? De onde surgiram? Como todos os índios do Alto Xingu, os Cuicuro não têm um deus, têm um herói. Segundo os habitantes das nações indígenas que povoam esta área, foi exatamente aqui, onde as águas dos rios Culuene, Ronuro e Batovi se juntam para formar o rio Xingu, que o mundo começou. Neste lugar chamado Morená, que é território Camaiurá. Mas o mundo era o caos. Então veio Mavutsini, o grande herói transformador dos indígenas desta região. E veio para botar cada coisa no seu lugar, para botar o mundo em ordem, botar os rios para correr, separar os animais, cada coisa em seu lugar. Um dia Mavutsini fez um arco e precisava de corda, mas só quem tinha corda era a onça. Então Mavutsini tentou pegar a corda da onça, mas ele foi visto e a onça ameaçou matá-lo. Então Mavutsini prometeu dar-lhe as filhas em casamento para não ser morto. As filhas de Mavutsini ficaram com medo e não quiseram se casar com a onça. Então ele pegou troncos de árvore e fez várias filhas com eles. Algumas também tiveram medo da onça. Uma morreu no caminho e só duas, afinal, se casaram com a onça. Mas uma delas foi morta pela mãe da onça, porque se recusou a comer um piolho. E ela estava grávida. Da sua barriga, a formiga tirou gêmeos, o sol e a lua. O sol e a lua, os gêmeos, queriam que a mãe voltasse a viver. Foram ao mato, cortaram um tronco de árvore e fizeram uma festa. Mas Mavutsini lhes disse que não adiantaria, ela não voltaria a viver. Isso só é bom, disse ele, para lembrar a mãe de vocês. E é por isso que até hoje os povos do Alto Xingu cortam troncos de árvores para encarnar seus mortos ilustres na festa do Quarupi. Depois de ordenado o mundo, o sol e a lua subiram ao céu. Atiraram uma flecha que se fincou no firmamento, e outra flecha que se fincou na primeira, e outra, e mais outra, e mais outra. Assim fizeram a escada pela qual subiram, e lá ficaram para sempre, deixando aqui embaixo o mundo dos homens. Reencontrar a simplicidade perdida, a inocência, a solidariedade, a cor e a música. Nesse reencontro, detalhe a detalhe, risco a risco,
surgirá o corpo do homem em sua plenitude plantado no coração da natureza, vivendo a utopia e contemplando o mistério. É assim o mundo do índio que não morreu no encontro com o homem branco, nem se degradou. É assim no Alto Xingu, e é assim no Baixo Xingu. Mas no Baixo Xingu, o grande herói já não é Mavutsine, é Iprere, como conta Raoni, o grande chefe Tchucarramãe. Meu pai contava história antiga. Antigamente, que não tinha nem branco, como hoje que tem branco. Tem português, tem o português misturado com branco, né? Então, o meu pai contava muito história antigamente. Quem que nasceu primeiro foi a avó nós. A avó nós nasceu primeiro. O nome dele chama Iprere. Iprere é um homem, cabeça muito grande, né? Homem muito grande. Antigamente que não tem rio como hoje que tem Xingu. Antigamente que não tem como hoje que tem serra também. Antigamente que hoje, como hoje que tem mato, tem árvore, comida no mato também, bicho também. Quem que nasceu primeiro foi quando ele nasceu primeiro, ele fez rio, ele fez comida, ele fez tudo coisa que ele fez. O Parque Indígena do Xingu ocupa uma área de 22 mil quilômetros quadrados no nordeste de Mato Grosso, onde vivem umas 3 mil pessoas. Cortado na direção sul-norte pelo rio Xingu, suas terras são banhadas por vários outros rios. O Culuene, o Ronuro e o Batovi, que formam o Xingu. O Culizevo, o Manitsauá-Missu, o Liberdade, o 7 de Setembro e muitos outros. Estas águas incrivelmente transparentes são do rio Tuatuari, um afluente do Culuene. Na época mais seca, que vai de abril a setembro, ele parece um aquário. Navega-se em suas águas por entre cardumes de tucunarés e acarás, pintados e tracajás que se destacam sobre o fundo de areia branca. É uma natureza quase intocada, desconhecida dos habitantes das grandes cidades. Até algumas décadas atrás, todas as 16 nações que hoje povoam o Parque do Xingu eram de guerreiros. Hoje, todas as nações estão pacificadas, não se guerreiam. Ao contrário, unem-se cada vez mais em defesa de suas terras cobiçadas pelo homem branco. Uma das poucas lembranças dos tempos de guerra é este ritual do Jauari, conhecido por todas as nações do Alto Xingu. Antigamente, ele era uma dança de guerra. Hoje, apenas representa a guerra entre dois grupos de uma mesma aldeia ou entre homens de duas aldeias. E termina com uma dança belíssima, aqui mostrada pelos Waurá, um dos grupos mais preservados em sua cultura no Xingu. Ao lado dos Waurá, vivem no Alto Xingu também os Camaiurá, os Uiaualapiti, os Cuicuro, os Calapalo, os Merinaco, os Matipu, os Aueti, os Narucuá. E ainda os Ticão, os Trumai, os Cajabi. E depois os Juruna, os Suyá. Bem ao norte do parque ficam os Tchucarramãe e os Crenacroro. No Xingu falam-se línguas que pertencem a 4 dos grandes troncos do Brasil: Tupi, Aruac, Caribe e Gê. Dizem alguns cientistas que os índios aprenderam a falar imitando os sons dos pássaros. Talvez seja. Se aprenderam, aprenderam bem, porque falam muito. E todos ao mesmo tempo, como os Cuicuro que participam desta cerimônia em que se furam as orelhas dos meninos. No Baixo Xingu, as aldeias em geral ficam à beira do grande rio, como esta. Já no Alto Xingu, por causa das cheias dos rios, as aldeias costumam ficar mais distantes da água, como esta bela aldeia Waurá, iluminada pelo pôr do sol esplendoroso das épocas mais secas, sempre seguido de noites claríssimas, coalhadas de estrelas. Entre os índios do Xingu é sempre assim. Tudo tem uma história, uma origem, e tudo tem dono. Os animais, os vegetais, as pedras, tudo. Ao contrário dos brancos, não há uma separação entre a natureza e o mundo do cotidiano, nem entre o natural e o sobrenatural. Tudo forma um todo único e explicado, e belíssimo.
Os pássaros e os peixes que povoam os rios e a mata vão aparecer depois nas danças e nos cantos dos povos do Xingu. Esta, por exemplo, é a dança do papagaio, parte da Tauaraná, uma sequência de danças dos Uaurá e de outros povos do Xingu, em homenagem aos animais que os cercam. Mas a dança mais elaborada e para a qual os Uaurá mais se preparam é a do Sapucuiauá, para que possa encarnar-se aquele espírito que vive no fundo das águas. Encarnado, ele pode dançar e comer. Depois, satisfeito, ele retorna ao fundo das águas. Durante dias, os Uaurá preparam as vestes rituais para esta dança e as máscaras do Sapucuiauá. Aqui, os dançarinos que encarnam o Sapucuiauá vão até a casa do chefe Malacuiauá pedir comida. Ele oferece biju de mandioca e peixe. O Sapucuiauá reclama, não gosta, volta para o meio do terreiro. Mas acaba aceitando a comida. Às vezes, a convivência harmoniosa fica impossível. Quando a surucucu venenosa entrou na área da aldeia, ameaçando crianças e adultos, os Cuicuru não hesitaram. Veja. Nas aldeias do Xingu, as crianças participam de tudo. Não há separação entre a vida dos adultos e a vida das crianças. Aqui, por exemplo, os meninos estão se pintando para participar do ritual do Jauari, uma das tradições mais importantes dos povos desta área. O Jauari é um ritual em que a guerra é representada por dois grupos, de uma mesma aldeia ou de duas nações diferentes. Antigamente, todas as nações desta área eram guerreiras. Hoje, elas já não lutam mais entre elas. Mas o passado de guerreiros está simbolizado nesse ritual com a participação plena dos meninos. As meninas também participam de tudo. Aqui, elas estão integradas no ritual do Yamuricumá, do qual só participam mulheres. É um ritual de protesto das mulheres que tem suas raízes mergulhadas na mitologia mais antiga dos povos do Alto Xingu. Nele, as mulheres manifestam seu descontentamento com os homens e o fazem comportando-se como eles. Pintam-se como os homens, enfeitam-se como eles, dançam como eles e até lutam. E as meninas participando de tudo. Este é um dos momentos mais altos da vida de uma nação do Alto Xingu. Os Cuicuru estão dançando na preparação do Quarupi, o grande ritual em homenagem aos mortos ilustres.
E o pequeno guerreiro resolveu, por sua conta própria, incorporar-se à dança dos homens. Ninguém o impedirá, ele dançará o quanto quiser. Os índios são extremamente carinhosos com seus filhos. Veja estas cenas de Iupalanã, um Uaurá, na rede com a mulher e os filhos. Para os Uaurá, como para todos os povos do Alto Xingu, as crianças nascem do pai. A mãe os faz crescer na barriga. Por isso, os filhos têm sempre a nacionalidade do pai, seja qual for a nacionalidade da mãe. Esta é uma cena frequente no Alto ou no Baixo Xingu. A mãe cata piolho nos filhos. E come os piolhos, como aqui entre os Crenacroro. E tem os seus piolhos catados pela irmã. Mas o pai também está presente. Cortando os cabelos, no banho, levando o filho a passear de bicicleta, ou mesmo interrompendo o trabalho se é solicitado pelo filho. Pai e mãe não gritam com o filho pequeno, jamais batem, seria uma covardia. Mas e pequenininho, filho assim de 1 ano, 2 anos, não. Pequenininho? Não bate? Não bate. Nunca? Nunca. A paciência de um pai do Xingu quase não tem limite. Vamos acompanhar aqui Tabata ensinando seu filho Maricá a pescar com flecha. Eles estão na pescaria em que os Cuicuro vão estocar peixes para seus convidados da festa do Quarupi. Nesta primeira parte da pescaria foi espalhado timbó na água, o sumo de um cipó que paralisa os peixes. No começo desta pescaria, só as crianças podem flechar os peixes. Maricá não está conseguindo, mas Tabata não se impacienta. Insiste. Mesmo que Maricá erre 1, 2 ou 20 vezes seguidas, ele insistirá. Maricá é que está um pouco desanimado, coça a cabeça. Já sem paciência, Maricá tenta fisgar o peixe com a flecha. Nem assim. Então, vai com a mão mesmo. Agora a persistência de pai e filho começa a ser recompensada. Maricá acerta e tira o peixe. Maricá está contente, afinal está conseguindo. Quando nascer, o filho ou filha de Uluçã será criado como todas as crianças do Xingu. Isso quer dizer que não irá à escola, pois não há escolas ali. A família lhe ensinará quase tudo. Os xinguanos educam seus filhos de modo bem diferente do nosso. A criança pode fazer quase tudo sem ser reprimida. Pode brincar com faca e facão. Pode subir no teto ou na parede sem que lhe chamem a atenção ou a proíbam. Pode brincar nos rios e lagoas sem ser repreendida, ainda que acabe picada por marimbondos. Pode sair de canoa pelos rios sem os adultos. Pode até atravessar pinguelas sobre atoleiros perigosos. Ninguém repreenderá uma criança por fazer qualquer dessas coisas sozinha. Uma criança do Xingu é educada para aprender muito cedo a fazer tudo sozinha, para ficar autônoma, para ser independente, e o mais cedo possível. Se não for assim, não terá condição de sobreviver naquele meio. Mas isso não quer dizer que as crianças do Xingu não brinquem, não tenham infância. Brincam muito até. Só que, ao contrário dos brancos, têm de improvisar seus brinquedos. Estes meninos, por exemplo, imitam na maior gaiatice os tocadores de flautas nos rituais. Mas é na natureza que as crianças do Xingu encontram seu maior divertimento. Nas árvores, principalmente, como estes pequenos cuicuro que inventam um ritual parecido com o dos adultos antes de se divertir subindo nos troncos e balançando nos galhos. Uma das diversões preferidas, porém, ainda é a corrida de canoa. Aqui disputam meninos contra meninas. Os meninos são mais treinados e não têm dificuldade para vencer. As meninas desistem logo e preferem nadar e brincar na lagoa.
Os meninos inventam, então, outra brincadeira. Remam, remam, remam e depois se juntam na popa para fazer peso e afundar a canoa. Mas tirar a água da canoa, para eles, não é problema. São rapidinhos. A divisão de tarefas entre homens e mulheres no Alto Xingu é bem clara. Ao homem cabe derrubar a mata, preparar a terra para receber as mudas e plantar. Colher e transportar é função da mulher. Como é da mulher a tarefa de ralar a mandioca, preparar a massa e a farinha, fazer o mingau de mandioca e o biju, que são os alimentos principais do Alto Xingu, junto com o peixe. Pescar é tarefa do homem. Carregar água e cuidar dos filhos é função da mulher. Uma dura função, pois as nascentes ficam longe das aldeias no Alto Xingu, por causa das enchentes no tempo das águas. Com a chegada dos panelões de alumínio, mais leves, levados pelos brancos, amenizou-se um pouco esse trabalho feminino, mas ainda é muito duro. Logo cedo, quando acordam, ainda escuro, mulheres e suas filhas mais crescidas vão às nascentes buscar água, banhar-se e dar banho nas crianças pequenas. E voltam, muitas vezes, carregando ao mesmo tempo crianças e vasilhas, com seu passinho miúdo e gracioso. Depois, cuidam da comida e dos filhos. E nas horas vagas, catam piolhos das crianças e das amigas. É uma longa jornada de trabalho que só se ameniza uma vez por mês, na menstruação, quando a mulher não pode trabalhar por 3 dias, nem comer peixe. Jamais um homem ousaria dar uma ordem à sua mulher, ou vice-versa. Nenhum homem se atreveria a reclamar diretamente de sua mulher, ou ela de seu homem, seja qual for a razão. Podem até separar-se, mas não darão ordens, nem farão cena. Se o homem estiver insatisfeito com sua mulher porque ela não cumpre bem suas tarefas, o máximo que poderá fazer será dirigir-se à roda dos pajés e contar o que está acontecendo. E os pajés falarão com todas as mulheres ao mesmo tempo, lembrando-lhes quais são os seus deveres. Se a insatisfeita for a mulher, ela fará a mesma coisa. Relatará o problema aos pajés que se dirigirão a todos os homens. Fora do trabalho, os homens aparecem mais que as mulheres. Pintam-se mais, enfeitam-se mais, dançam mais. Mas há danças que são só das mulheres, como esta que as Crenacroro estão dançando. É uma dança para o porco do mato. Mas há pelo menos uma dança em que as mulheres manifestam sua inconformidade com os homens. É o Yamuricumá, conhecido e dançado em todo o Alto Xingu. É essa dança que as mulheres Uaurá começam a dançar aqui. Segundo a tradição, muito antigamente, um dia os homens todos, menos um, saíram para pescar. Na verdade, queriam ir-se embora e deixar as mulheres, mas não tiveram coragem de dizer. Como demorassem a voltar, o homem que ficou na aldeia foi ver o que acontecia. E viu. Os homens haviam deixado crescer todos os pelos do corpo. Estavam virando bichos. Ele voltou e contou às mulheres. Elas primeiro foram pedir que os homens voltassem. Eles se recusaram. Então, elas decidiram assumir o lugar deles. Pintaram-se e enfeitaram-se como os homens. Puseram cocares, lutaram como eles. E resolveram ir embora também. Antes, jogaram no rio todas as crianças, para que não houvesse mais mulheres para aqueles homens. As crianças atiradas ao rio viraram sapos, pentivis e socós. Depois, as mulheres chamaram o tatu e pediram que ele abrisse um buraco, pelo qual entraram e desapareceram. Os homens ficaram desesperados, porque não havia mais mulheres.
Até que um dia, um deles conseguiu cruzar com uma anta. Desse cruzamento nasceu uma menina, da qual descendem todos os homens e mulheres. As mulheres que fugiram, diz a tradição, só gostam de namorar homens jovens. Mas para isso, elas os aprisionam e escravizam. No Xingu, alguns povos acreditam que essas mulheres transformaram-se nas Amazonas, da antiga lenda do norte brasileiro. E vale lembrar que alguns desses povos do Xingu falam línguas das mesmas famílias que as nações da área onde surgiu a lenda das Amazonas. Malacuiauá, um dos raros velhos desta nação, é o grande chefe dos Uaurá. É também pajé. Mas embora chefe, Malacuiauá jamais dá uma ordem a qualquer dos seus chefiados. Ele é um chefe sem poder, como todos os chefes das nações que povoam o Xingu. Nestas cenas que estamos vendo, Malacuiauá ensina seu povo a dançar conforme a tradição, nos rituais do camaleão e do Iamuricumá, mas não dá ordem. O índio do Xingu, como muitos outros índios brasileiros, não delega poder a ninguém. O chefe é o depositário, o conhecedor da tradição, da cultura, da experiência de seu povo. E por isso é respeitado, mas não dá ordem. O chefe é quem mais trabalha e mais sofre. Tem de ser o mais generoso, o mais conciliador e o que fala melhor, mas não manda. Atamai está ajudando seu sogro a fazer uma nova casa. Talvez um dia Atamai ocupe o lugar de Malacuiauá, seu pai, porque a regra aqui é que o filho seja o sucessor do pai na chefia, como explica Paru, o grande chefe Iaualapiti. Você tem 2 filhos, né? Aritana e Pira. Pira tem. Agora, por que é o Aritana que é o cacique e não o Pira? E Pira também depois. Mas primeiro é o mais velho. É, primeiro o mais velho. No país dos Crenacroro, as aldeias são diferentes. Não se dispõem em círculo, como no Alto Xingu, e sim em 2 filas paralelas à beira do rio. E os Crenacroro, embora tenham conhecido os brancos há menos de 15 anos, já estão perdendo suas tradições. Como explica Creton, ninguém